O jornalismo brasileiro tem seus imortais e Murilo Melo Filho certamente ocupa um lugar de destaque entre eles. Mais do que um repórter, ele foi um cronista dos bastidores do poder, um escritor com olhar afiado para os acontecimentos que moldaram a história do país. Membro da Academia Brasileira de Letras, Murilo Melo Filho deixou um legado que transcende a notícia do dia para se tornar memória viva da nação. É a história desse potiguar que o programa Viva Cascudo vai contar hoje. Murilo Melo Filho nasceu em Natal no dia 13 de outubro de 1928. Já aos 12 anos de idade, iniciou sua vida como jornalista e começou a trabalhar no Diário de Natal com o Djalma Maranhão. E ao completar 18 anos, foi ao Rio de Janeiro estudar jornalismo e direito. Na época, Murilo não recebeu o incentivo do pai para seguir a profissão de jornalista, mas mesmo assim não abriu mão dos seus sonhos e foi seguramente um dos maiores jornalistas políticos do país. Ele saiu daqui brigado com o vovô, porque o vovô não admitia ter um filho jornalista. Naquela época o jornalista era como se fosse comunista, né? Então ele praticamente foi fugido. O vovô tinha uma irmã que morava no Rio e ele foi morar na casa dessa tia. E lá ele estudou jornalismo e começou trabalhando no Jornal do Comércio, trabalhou no Estado de São Paulo. José Augusto Costa é historiador e teve a oportunidade de conhecer o ilustre Murilo Melo Filho pessoalmente, na década de 90, e relembrou algumas histórias contadas por ele. Quando ele descia do apartamento dele, que ele ficava de férias, ele descia, ele era mais branco do que eu, vermelhão, ele descia de sunga, só de sunga, com um sapatinho, e ia caminhar até a Fortaleza dos Reis Magos, voltava. Sem nada, sem protetor, sem nada, sem nada, sem nada. E às vezes ele descia apenas para a piscina, para tomar sol, porque ele gostava de vitamina D. E aí eu comecei a conversar com ele, ele me contou muito, e aí eu já sabia quem ele era, e aí eu perguntava, né, como era que tinha sido as relações dele com os ex-presidentes, porque ele me contou da intimidade que ele tinha com o Juscelino. O Juscelino falou para ele o seguinte: muito mais difícil do que ser presidente da República é ser eleito para a Academia Brasileira de Letras. Ele tentou, o Juscelino, né? E não conseguiu. Ele disse para mim: menino, eu trabalhei com 12 anos de idade no jornal com o Djalma Maranhão. Então ele começou muito novinho. Aí falava do Marista, falava que ele estudou no Marista, né? Falava do Colégio Ateneu, dos professores, Edgar Barbosa, os mestres, né? E sempre dando conselhos para mim. Com seu destaque nas coberturas jornalísticas pelo mundo e da sua notável credibilidade e respeito, cobrindo grandes guerras e acompanhando de perto a política nacional, Murilo Melo Filho rapidamente ficou conhecido no Sudeste pelo seu trabalho, mas nunca esquecia suas raízes e não abria mão das coisas simples e do contato com os seus conterrâneos. Ele era muito maior do que ele demonstrava ser. Então, realmente o que mais me cativava nele era exatamente a humildade, a atenção, a cordialidade, a educação, principalmente a atenção. Ele atendia a hora que eu ligasse, ele atendia com todo prazer. Ele tinha uma curiosidade, uma característica: ele não tinha telefone celular. Mas se eu quisesse falar com ele numa urgência ou alguma coisa assim, que tivesse que ser rápido, então ligava para o celular do motorista dele. E ele atendia também, perfeitamente. Murilo Melo Filho também fez parte da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras. Sua passagem põe o estado no mapa de referências no jornalismo e na cultura nacionais. Na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, o advogado, escritor e jornalista foi considerado o embaixador potiguar na cultura brasileira. Não diferente da vida profissional, Murilo Melo Filho também era admirado na família pelo seu jeito humano, honesto e sensível de ser. Foi casado com Norma Viana Melo, esposa que ele tanto admirava, e teve 3 filhos, Fátima, Nelson e Sérgio. Fátima Melo, uma das filhas do jornalista, saudosa, lembra dos valores que ele deixou aos filhos e netos e que jamais serão esquecidos. Meu pai era a âncora segura ao redor da qual a família se organizava. Ele me ensinou muito, a mim e aos meus filhos,
valores assim que a gente nunca vai esquecer, sobretudo os valores da honestidade, da humildade, da gentileza, do valor do diálogo, sempre, e da dedicação profissional. A filha lembra ainda do quanto o pai era apaixonado pela sua profissão e incentivava aos filhos e netos, desde cedo, o valor da leitura e dos estudos. Ele incentivou muito a mim e aos meus filhos o valor da leitura e dos estudos, enfim, formais, mas principalmente da leitura e da leitura de livros. O exemplo dele sempre lendo um livro, sempre. Aquela imagem dele sempre lendo para nós, assim, é inesquecível e marca a nossa trajetória como leitores, como profissionais. Ele me ensinou muito a valorizar a boa escrita, que vem através da leitura de livros, né? Então, isso eu levo para sempre, eu e meus filhos. E sempre o gosto pelos acontecimentos, por acompanhar, né, os acontecimentos do Brasil e do mundo, que também é uma marca que eu levo para sempre. João Henrique Bahia é sobrinho de Murilo Melo e lembrou também algumas qualidades de caráter do tio que ele guarda na memória até hoje. Murilo Melo Filho era um homem extremamente humano, né? Um cristão, né? Ele era muito católico, era um homem extremamente bondoso e um homem extremamente sábio, né? Ele não era só um intelectual das letras, da literatura. Ele era um homem sábio da vida, porque ele é um homem que trabalhou a vida inteira conhecendo o mundo, né? Tio Murilo, para você ter noção, Tio Murilo entrevistou 5 presidentes dos Estados Unidos, 3 presidentes da França, né? 2 presidentes de Portugal, tudo isso presencialmente, né? Ele foi à Casa Rosada, por exemplo, entrevistar Evita Peron, né? Ele entrevistou Mandela, na África do Sul, ele entrevistou Gandhi, ele entrevistou Indira Gandhi, ele entrevistou as maiores autoridades do mundo como jornalista, né? Ele fez aproximadamente 27 viagens aos Estados Unidos, oficiais, como jornalista, e 30 e tantas viagens à Europa também como jornalista. Ele entrevistou, acho que, as maiores autoridades do mundo, ele, como jornalista, ele entrevistou, tanto no Brasil como fora do Brasil. Murilo Melo Filho também era lembrado por ser um homem religioso e voltado para os mais vulneráveis. Muito católico, religião que ele professava com fervor, sempre demonstrou seu amor e devoção pelas coisas de Deus. Em 2004, em uma conversa com o então arcebispo Dom Heitor de Araújo Salles, no Rio de Janeiro, ele expressou o desejo de construir uma igreja para pagar uma promessa feita a Nossa Senhora de Fátima. A igreja foi erguida e, no ano de 2013, elevada à condição de Santuário Nossa Senhora de Fátima, localizado na zona norte de Natal. Reconhecer o valor, o amor, o carinho e, mais do que tudo, ressaltar a fé de Dr. Murilo Melo Filho. É um homem bom que construiu uma igreja. Esta igreja demorou menos de 6 meses para ser construída. E ele entregou a igreja na chave. Era a forma de como ele queria pagar a sua promessa. Mas ele frisou bem, eu não quero construir uma igreja qualquer, eu quero construir uma igreja dedicada a Nossa Senhora de Fátima. E aqui tem um dado bem interessante, porque a comunidade do Brasil Novo, tudo isso aqui pertencia à paróquia de Santana, hoje já é paróquia Santuário Nossa Senhora de Fátima. Isso aí, lá na frente, uma vez conversando com ele, eu dizia: doutor Murilo, o senhor não sabe o bem que o senhor fez à cidade do Natal, à Igreja Católica em Natal, porque aqui vai ser um santuário. Ele dizia: é mesmo, Padre João Maria? Como padre, são poucas as pessoas que a gente consegue ver com esse carisma, com esse amor, porque o diferencial de doutor Murilo era a simplicidade. Era um homem extremamente simples. Depois de uma longa e rica trajetória de vida e profissional, Murilo Melo Filho falece aos 91 anos, no dia 27 de maio de 2020, no Rio de Janeiro. E sua atuação profissional, como também o seu jeito humano e sensível de ser, serão sempre lembrados por todos que conviveram com ele.
Escrevia muito bem, falava muito bem, e isso, lógico, que é motivo de orgulho, tanto para nós da família, como para todo o jornalismo do Rio Grande do Norte. Muita saudade do meu pai, muita gratidão por tudo que ele foi para nós, por essa âncora, como eu falei, segura, amorosa, gentil, que nos dava aquela garantia de que ele estava sempre ali nos protegendo, nos amando e nos guiando. Muito obrigada, meu pai. Tenho certeza que onde você estiver, você está muito bem. No próximo bloco, vamos mergulhar na obra de Murilo Melo Filho e conhecer mais sobre o seu legado para o jornalismo, a cultura e a literatura do Brasil. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! Poucos jornalistas tiveram o privilégio de acompanhar tão de perto os bastidores do poder e transformar a sua escrita num verdadeiro registro da história do Brasil. Murilo Melo Filho é um desses raros talentos. O seu legado transcende o jornalismo, chegando à literatura e à imortalidade na Academia Brasileira de Letras. Nessa reportagem sobre a sua obra, revisamos sua trajetória, ouvimos aqueles que conviveram com ele e descobrimos como a sua paixão pelas palavras continua a inspirar gerações. Conhecido como um dos grandes jornalistas brasileiros da segunda metade do século XX, Murilo Melo Filho ficou conhecido nacionalmente pelas grandes coberturas jornalísticas com ex-presidentes brasileiros e na Guerra do Vietnã. Para você ter noção, o Murilo entrevistou 5 presidentes dos Estados Unidos, 3 presidentes da França, né? 2 presidentes de Portugal. Tudo isso presencialmente, né? Ele foi à Casa Rosada, por exemplo, entrevistar a Evita Peron, né? Ele entrevistou Mandela na África do Sul, cobriu a Guerra do Vietnã, cobriu a Guerra do Camboja, acompanhou 5 presidentes da República, desde Juscelino até Sarney, em viagens oficiais, né? Cobrindo as viagens. Então ele era um homem do mundo. Ele era o Forrest Gump, digamos, da política brasileira, porque ele participou da cena política brasileira desde os tempos da Revolução de 30, de Getúlio Vargas. Ele estava presente na cena política durante o suicídio de Getúlio, ele noticiou, ele participou, etc. E ele também conviveu com todos os presidentes brasileiros da época, né? Desde Getúlio, Juscelino, Jânio Quadros, Jango, inclusive até Sarney e também durante os presidentes militares. Além disso, pela sua grande bagagem intelectual, ocupou a cadeira número 20 na Academia Brasileira de Letras em 1999. E o Murilo, na época, ele tinha escrito o livro dele mais importante, que era o Desafio Brasileiro, que a Academia considerou como o melhor livro do ano, né? A Academia tem esses prêmios. E ele havia recebido o prêmio com o Desafio Brasileiro de melhor livro do ano. Então, tornou-se fácil o ingresso dele na Academia. Ele ingressou em 1999 e, como eles são imortais, ele ficou até 2020, né? Ele ficou 21 anos na Academia. Para esse historiador, José Augusto Costa Júnior, que teve a oportunidade de conhecer essa grande personalidade na década de 90, lembra das dicas de livros e os nomes dos escritores que ele considerava importantes. Ele gostava de dar o conselho, né? Se você quer se enveredar pelas letras,
tem um gênio da humanidade que você precisa conhecer, que é Machado de Assis. Falava também dos grandes cronistas que ele tinha convivido. Pra você ter ideia, ele escreveu uma antologia sobre Augusto dos Anjos. Eu sou doente por Augusto dos Anjos e ele escreveu com Gilberto Freire, com Ronaldo Cunha Lima, que foi senador, que foi governador, e o grande poeta Ronaldo Cunha Lima, um livro de antologia sobre Augusto dos Anjos. Ele falava muito de Augusto dos Anjos, era um especialista em Augusto dos Anjos, era amigo dos grandes cronistas, como Otto Lara Rezende, toda essa turma forte da literatura, né? Ele tinha amizade, né? E aí ele estava sempre indicando, né? Ele dizia muito isso, né? O texto jornalístico é importantíssimo, o texto histórico e fundamentalmente o texto literário. Além de ser um jornalista nato, Murilo Melo Filho era descrito pelos amigos e admiradores por ser um homem humano, sensível, humilde, religioso e caridoso, estando sempre à disposição de emprestar seu talento aos mais diversos cargos e serviços na academia. Apesar de trabalhar fora da sua terra natal, ele nunca esqueceu as suas raízes e contribuía para abrir espaços e recepcionar muito bem os potiguares que chegavam até ele. Dácio Galvão, escritor e diretor da Fundação Hélio Galvão, o intitula como embaixador cultural acadêmico do RN. Eu estava, então, secretário de Cultura de Natal e, ao mesmo tempo, fazendo curadoria dos encontros de escritores natalenses. Era um encontro de escritores natalenses, mas que tinha um viés cosmopolita, não era reduzido simplesmente à produção local. Se correlacionava, inclusive, com a comunidade produtora de literatura lusófona. E aí, o então prefeito à época, Carlos Eduardo, nós fomos até Murilo Melo Filho na Academia Brasileira de Letras. E a recepção foi tão calorosa que nós passamos a ficar rotineiramente visitar Murilo na academia. Mas por quê? Porque nós havíamos crescido em termos de proposta no debate literário nacional e lusófono. E, nesse sentido, precisávamos incluir a entidade a Academia Brasileira de Letras como participadora efetiva do projeto literário que estava em curso pela Prefeitura de Natal. E Murilo abriu as portas e nós tivemos a oportunidade, à época, de ter acesso absoluto ao acervo da academia. Ele fazia questão de mostrar toda a biblioteca, fazia questão de mostrar todo o acervo museológico da academia, uma coisa assim que é muito da confraria e muito fechada, são as sessões das quintas-feiras, o chá da academia. Então ele abriu essa porta para que nós tivéssemos esse acesso ao chá da academia. E aí encontrávamos assim, grandes intelectuais reunidos, né? Eduardo Portela, Alfredo Bose, Marco Lucchesi, que aliás atualmente está na Biblioteca Nacional, Antônio Carlos Sequim, enfim, grandes intelectuais, Fernando Henrique Cardoso, Sérgio Paulo Rouanet, uma série de pensadores, de produtores de cultura, Genil Ventura, Nélida Pinhon, Ana Maria Machado, tudo isso, Murilo nos abriu a porta para ter interlocução direta com esses intelectuais, Evanildo Bechara, o grande gramático, terminou todos vindo, ou quase todos, vindo a Natal. Esse mesmo sentimento foi compartilhado pelo jornalista Otávio Santiago, que no ano de 2013 teve a oportunidade de ir até São Paulo entrevistar Murilo Melo e escrever uma matéria sobre sua rotina na academia para a revista BZZ. Ele lembra do dia em que foi convidado por Murilo a participar do Chá dos Imortais na Academia Brasileira de Letras. Um dia memorável e que ele jamais esquecerá. Que é um chá que acontece desde que Machado de Assis fundou a academia, né, com os imortais já aí no final do século XIX. Então, assim, Murilo me chama para fazer parte desse momento, né, desse chá com os imortais. E aí estou eu lá, vou aqui na quinta-feira, que é a data, que é o dia da semana que sempre acontece, e tem sido assim desde a fundação da academia, às 15h30 da tarde. Chega um pouco antes, ele já tinha comunicado na recepção que se atrasaria um pouco, e aí eu fiquei pensando que ele deveria chegar já no momento, assim, quase na hora do chá, mas ele se atrasa 5 minutos, assim, e pede mil desculpas por isso, né? Ele era uma pessoa
que tinha essa formalidade, essa pontualidade, mas aquela formalidade não do pernóstico, mas a formalidade do cortês, do gentio que ele era, assim. Passeou comigo na academia, mostrando os espaços, contando as histórias, as vivências dele. Ele, inclusive, por muito tempo foi diretor da Biblioteca Rodolfo Garcia, que é um potiguar também, de Ceará Mirim. Ele organizou essa Biblioteca Rodolfo Garcia e deixou nos trinques, né, como ele pontuou enquanto eu estive lá, e depois me levou para tomar esse chá com os imortais, que é de fato uma mesa grande, com todos presentes, aí grandes figuras, Léo Pereira dos Santos, Cândido Mendes, Cleonice Barardinelli, Fernando Henrique Cardoso estava presente também, que ele tinha sido recém-possado. Então assim, ficamos ali conversando e eu fingindo muito costume. Sempre muito formal e educado, Murilo Melo Filho ficou tão feliz com a matéria escrita, contando um pouco da sua trajetória aos seus conterrâneos, que fez questão de enviar uma carta de agradecimento ao jornalista, que ele guarda com carinho até hoje. Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2013. Estimado Otávio, fiquei muito feliz e honrado ao receber os 2 exemplares da sua revista. Fiquei mais feliz ainda em atestar a sua correta tarefa em produzir um texto tão bem escrito e com tanta competência. Estou mostrando sua revista a todos meus amigos. Parabéns pelo seu trabalho correto e digno. Murilo é lembrado com carinho e admiração por todos que o conheceram pela sua brilhante trajetória pessoal e profissional. Com a sua partida aos 91 anos de idade, a sua cadeira número 20 na Academia Brasileira de Letras foi ocupada por Gilberto Gil, um outro nordestino que atua pela valorização da cultura nordestina e que muito bem o representa. Destaco o meu antecessor imediato, o jornalista, advogado Murilo Melo Filho, nascido em 1928 em Natal, autor de vários livros e que por muitos anos foi atuante colunista político nas páginas da revista Manchete. Murilo, ou Murilinho, como era carinhosamente referido, ele nos deixou aos 91 anos, em maio de 2020. E a impressão que permaneceu em todos com quem conviveu foi a de um homem de diálogo, sempre gentil e prestativo. Desenvolveu por esta casa um sentimento de afinidade verdadeiramente amoroso. Não recusava o convite para representá-la em outras academias estaduais e municipais, sempre fazendo questão de comparecer com o fardão da ABL. Entre os seus livros destacam-se O Desafio Brasileiro, com sucessivas edições, O Modelo Brasileiro, com a apresentação do economista Mário Henrique Simons. O último livro de Murilo Melo Filho é dedicado a esta casa. Chama-se Os Senhores da Palavra, Academia Brasileira de Letras e Bem-Humoradas. Voltar ao passado e resgatar a sua história como um jornalista tão renomado e que, apesar de tudo, pouco conhecido pelas gerações atuais, é uma forma também de reparar essa grande lacuna que ele deixou ao jornalismo potiguar e nacional. Dentro do possível, quem for ao Rio de Janeiro, não deixar de visitar a Biblioteca Rodolfo Garcia, que ele criou com Ivan Juqueira, e que hoje é uma referência bibliográfica para o mundo. Por exemplo, você tem obras raríssimas do século XVI lá, notadamente 2 livros de Luís de Camões, entre eles o Lusíadas, e Ritmos também tem lá. Então, assim, eu creio que é uma obra fundamental no sentido da multiplicação intelectual e de referência cultural do Brasil para o mundo que Murilo criou. Uma biblioteca sempre será uma casa multiplicadora do saber. E Murilo fez isso. A Biblioteca Rodolfo Garcia é uma das maiores do mundo. Eu indico o site da Academia Brasileira de Letras. Você digita lá Murilo Melo Filho. Imediatamente você vai ter ali uma referência bibliográfica de vários livros que ele participou com outros, como antologias e livros que ele publicou sozinho. Vale a pena. Vale a pena demais. Porque é a história política recente, a história política da década de 60, é a vivência dele em Brasília, já pensou? Ele vivendo ali em Brasília, é a vivência dele como jornalista principal, cobrindo 2 guerras terríveis, a do Vietnã e do Camboja, né? E a própria obra literária dele também. Vale a pena. Nós precisamos ter identidade.
né, e valorizar os nossos intelectuais. Murilo foi um grande jornalista, talvez, se não o maior ou um dos maiores do Rio Grande do Norte, porque ele galgou grandes postos que todo jornalista almeja. Por exemplo, ele foi diretor da revista Manchete, né? Era homem de confiança de Adolfo Bloch, dono da TV Manchete, da Rede Manchete. Entrevistou o Papa Paulo VI, o Papa João XXIII. E então ele teve uma participação em nível mundial do jornalismo, e isso sempre me encheu muito de orgulho pelo fato de eu também ser jornalista e ele ser também jornalista e daqui de Natal, né? O que é que a gente tem feito por essas pessoas como Murilo, que tanto fizeram e que tem o respeito de muitos lá fora, mas aqui não tem esse conhecimento e esse reconhecimento? Então, acho que assim, a gente aprende, talvez, que seja uma coisa cultural mesmo, de olhar tanto para fora, de olhar tanto para o exterior, até para o nacional, no sentido do eixo Rio-São Paulo, mas a gente olha muito pouco para cá, sabe? E parece que o reconhecimento vem mais de fora, ou é quando vem de fora que se valida uma trajetória para que haja um reconhecimento aqui. Então isso é uma coisa que é preciso a gente virar essa chave. Murilo é um exemplo disso. E para conhecer mais sobre a vida e a obra de Murilo Melo Filho, no próximo bloco tem entrevista com o jornalista e também imortal Vicente Cerejo. O programa Viva Cascudo volta já. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que estamos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! E dando continuidade a essa homenagem a Murilo Melo Filho, a gente não poderia ter escolhido um entrevistado melhor para encerrar esse programa especial. Jornalista, escritor, também membro da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, Vicente Cerejo. Tudo bom, Vicente? Um prazer lhe receber aqui. Muito obrigado. É um prazer também conversar sobre a história do jornalismo, de certa maneira, porque ele é um personagem, né? O que eu fiquei feliz, a gente chegou aqui já vendo os livros, vários livros de Murilo Melo Filho. Eu fui curiosa e abri aqui, tem uma dedicatória para o Vicente Cerejo, para Vicente Cerejo, escritor primoroso a quem já tanto me acostumei a admirar, e o confrade querido que já prestou e ainda prestará com dedicação, trabalho, competência e correção tantos e tão relevantes serviços à nossa terra comum. Vocês eram amigos, Cerejo? De certa maneira. A nossa relação começa na amizade de Norma, a mulher dele, com a família de Rejane. E ela sempre que estava aqui ia visitar a minha sogra, ia visitar a avó de Rejane. Uma vez só o Murilo foi também. E daí nasce essa amizade. E um belo dia eu precisei entrevistá-lo e logo em seguida eu participei como espectador da luta da eleição dele para a Academia Brasileira de Letras. E assim como voltei nele para a Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, que ele entrou primeiro aqui, depois foi para o Plano Nacional. E eu me lembro que eu marquei com ele o encontro, fui ao Rio, ele me apresentou a academia, tomei o chá das 5, o famoso chá das 5 da Academia Brasileira de Letras. Estavam lá algumas figuras, como o Fernando Henrique Cardoso e outros nomes importantes, Antônio Carlos Sequim. E, na verdade, ele foi sempre uma pessoa muito afável. Muito afável. Mas ninguém se iluda, Murilo foi um dos nomes nacionais da história da literatura jornalística e do jornalismo do Rio Grande do Norte. Se você pensar bem, você vai ver o seguinte: a Academia Brasileira de Letras, para tomar como referência. Nós tivemos 4 nomes, né? E ele foi o 4º, ou seja, tem um 5º nome agora que é o atual ocupante, mas, na verdade, o primeiro grande foi Garcia, né?
ele chegou a ser presidente, diretor-geral da Biblioteca Nacional, e depois entra Peregrino Júnior, que chega a presidir a academia, depois entra Murilo, que é o terceiro nome, e depois entra o Garcia de Ceramiri, um grande historiador, inclusive autor da História Administrativa do Brasil, que é até hoje insuperável. Murilo, na verdade, nem lutou tanto para ser da academia, foi mais uma ideia de Ivan Junqueira, que então era o presidente, e do acadêmico Arnaldo Nisquier. Foram eles que incentivaram Murilo, que era um homem reservado, um jornalista, né, que guardava distância para poder ter um texto livre de influências, mas teve que enfrentar 39 visitas. Né? Ele disse, Cereja, eu nunca entrei numa luta tão grande. Saiu visitando de um a um e venceu por quase 30 votos. Foi muito bem recebido na academia. Quais são as principais memórias, Cereja, que você tem de Murilo Melo Filho? Olha, a gente falando Murilo da Melo sua Filho obra é uma mesmo. testemunha de todas as coisas importantes que aconteceram na segunda metade do século passado e quase que no quarto do século atual. Para você ter uma ideia, ele cobriu o suicídio de Vargas. Inclusive, ele cobriu as primeiras inquietações de Carlos Lacerda, quando já ali começava a iniciar a oposição dele ao governo Vargas. Ele está ao lado de Café, quando o Café vai ao amanhecer do dia, Getúlio havia dado tiro no coração na madrugada, quando ele vai de manhã, eu perguntei se ele confirmou, e ele teve que dizer para a guarda do Palácio do Catete, este é o novo presidente, porque a pessoa que estava lá não reconheceu o Café. Né? E, para você ter uma ideia, ele leva a carta em primeira mão, antes que chegasse o ministro, o enviado de Jânio Quadros, ele entrega em primeira mão a um deputado da Câmara Federal a carta de renúncia de Jânio Quadros. Você veja que coisa interessante. Isso ele conta e dá detalhes e locais. Ele cobre, inclusive, o golpe militar. Né? E foi ser correspondente da Manchete em Brasília. Ele visitou mais de 35 vezes a Europa em coberturas especiais. Ele esteve na Guerra do Vietnã. Guerra do Camboja também. também. Na Guerra do Camboja, ele esteve em todo canto. Né? E ele foi sempre um grande repórter. Você imagine que ele, quando está em Brasília, ele participa de todos aqueles encontros. Café Filho, por exemplo. Quando o Carlos Lacerda quis conversar com o Café Filho, já tentando minar o prestígio de Getúlio Vargas, quem promove o encontro, o Carlos Lacerda procura Murilo, e olha que Murilo tinha deixado a tribuna da imprensa por não concordar muito com a linha de Carlos Lacerda, mas Carlos Lacerda liga para ele, e ele então promove o encontro de café com o Carlos Lacerda. E ali começa aquilo que Café dizia, que tinha que ter muito cuidado, porque não era vice, e pelo rito de serviço não podia trair o presidente, na verdade ele não cumpre na prática. Ali começa uma conspiração. Café tenta dar um golpe lá na frente, mas o Marechal Lott não. Vai tomar posse o eleito, que era Juscelino Kubitschek. Ele priva da amizade íntima, pessoal com Juscelino Kubitschek, inclusive das amarguras, inclusive vai a Paris, no exílio de Juscelino, entrevistar Juscelino, que diz uma frase muito interessante, que o melhor que alguém pode ter na vida é conhecer a Europa, desde que tenha a passagem de volta e o lugar marcado no avião. Coisa que ele não tinha porque estava expulso do país. Né? Ele assiste a queda de Jango. Não é brincadeira, ele assiste a queda de Jango, todo o jogo em que se implantava a ditadura militar. Escreveu um livro que foi muito, muito noticiado, porque, de certa maneira, a Bloch apoiou o início do governo militar, Adolf Bloch, e tem um livro sobre o milagre brasileiro, aquela coisa, aquela euforia toda. Mas o grande livro que bota ele dentro da academia é exatamente o Testemunho Político. Aqui ele conta e mostra, em mais de 400 páginas, como ele foi testemunha ocular de todos os acontecimentos importantes da queda de Vargas, do suicídio de Vargas em 54 até 64, no início da ditadura militar, e a partir de 64, o jogo dos governos militares, até que começasse o início da decadência, quando o país vai às ruas e pede direta já, e pede tortura nunca mais, enfim, e que termina vendo aquela negociação da anistia irrestrita, geral e restrita. E, na verdade, aquilo ali era uma preocupação dos militares para que eles não fossem julgados. Veja que o jornalismo tem algumas verdades. Né? Uma delas é que você não sepulta a verdade. Ela um dia flutua.
Se você amarrar a verdade a um bloco de cimento com a corrente no fundo do mar, a maresia da água, o sal da água salgada vai corroer a corrente e essa verdade vai flutuar. Nós estamos vendo aí o caso de Rubens Paiva. 40 anos depois, está no mundo inteiro que ele não existe, que ele desapareceu, que ele foi torturado e morto, arrancado da sua própria casa, e não dá para segurar, porque isso ocorre como? Ocorre porque a verdade um dia flutua, e quando flutua não tem como você segurar essa verdade. Não são os fuzis, os capacetes, os coturnos que seguram a verdade. A verdade histórica, ela vem. E agora, já saiu, por conta disso, a pensão da viúva de Vladimir Herzog. Agora já tem um outro que desapareceu, o Jairo, né, que também não tem sepultura. O grande problema do desaparecido é você não ter nenhuma sepultura para ir. É a dúvida, né? É a dúvida, onde está? Você, né? Essa coisa toda. Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que Murilo foi uma pessoa importantíssima. Não só porque foi o quarto imortal brasileiro, não, como tem Almino Afonso agora, que é moçoroense. Não é só por isso. É porque é muito difícil ser da Academia Brasileira de Letras. Quem renovou a Academia Brasileira de Letras no Rio Grande do Norte foi Cascudo. Que queria ser um eterno noivo, jamais casaria. Mas, na verdade, Murilo foi testemunha disso tudo, um jornalista contra quem nunca se duvidou da honestidade, da seriedade, não da neutralidade que não existe em comunicação, mas da isenção. Né? Ele era amigo daqueles ministros, daqueles senadores, daqueles deputados, mas não a ponto de compuscar, ou seja, de atingir a verdade do jornalismo que ele praticava. Acho a verdade em primeiro lugar, era uma bandeira dele. Acho que foi um grande jornalista. E teve uma das colunas mais lidas do Brasil, chamado Posto de Escuta, na última página da Manchete. É ali que ele se firma como grande colunista, dando em primeira mão quem ia ser ministro do Supremo Tribunal, quem ia ser ministro do Tribunal de Contas da União. Enfim, ele furava todo mundo, o Posto de Escuta, embora fosse semanal. Hoje seria impossível com as redes sociais, né? Porque a cada minuto sai notícia. Mas naquela época não tinha rede social e a coluna Posto de Escuta na Manchete, todo mundo tinha que ler para saber o que ia acontecer. Cerejo, e vamos falar um pouquinho desse estilo dele, né? Tem o jornalismo, que é toda aquela objetividade, aquele compromisso ali com os fatos, mas ele também foi para a literatura. Como é que ele conseguia passear de um lado para o outro, ou ele juntou as duas coisas? Mas houve um momento em que o jornalismo literário foi muito interessante no Brasil, foi muito rico, né? E é nesse caminho do jornalismo literário que ele se faz. Tanto que ele tem um livro, ele tem esse livro aqui, que é sobre o humor. Ele conta as coisas engraçadas, Senhores da Palavra. Ele conta o humor, as piadas, as brincadeiras da academia. E ele é um grande também anotador de depoimentos. Ele era um bom entrevistador altamente profissional. Então é agradável a entrevista dele, porque ele não é aquela ping-pong de pergunta e resposta, não. Ele sabe circunstanciar a conversa, ele sabe descrever o clima no qual a conversa foi acontecer. Enfim, ele é muito bom nisso. E uma pessoa absolutamente afável. Ele era do maneirismo encantador. Né? Ele era aquela pessoa que dava a manchete mais dura do mundo, a nota mais dura do mundo, rindo. Sem agredir, sem atingir ninguém. Acho isso, que foi um dos maiores jornalistas. E olha que nós tivemos grandes jornalistas nacionalmente consagrados. Inclusive Fernando Luiz Cascudo, o filho de Cascudo, foi contemporâneo dele na Manchete, e tem o grande livro dele sobre a Guerra de Angola, que tem um título maravilhoso, Angola, a Guerra dos Vencidos, que na tese dele todos perderam com a guerra, né? E foi um livro também editado pela Bloch e muito elogiado, um dos primeiros livros de reportagem do Brasil. Eu acho que Murilo faz falta, né? O talento de Murilo, o maneirismo, o homem bem informado, o homem que vai a Cuba, veja bem. Entrevistou vários chefes de estados também. Né? Lá entrevistou Che Guevara. Lá assistiu um deputado a esconder no paletó a arma, uma pistola de Fidel, e eu perguntei a ele, quem foi o deputado? Ele disse, não, morro sem dizer quem foi. E o deputado trouxe o chá do avião de volta, mostrou que tinha trazido. Em cima de um armário estava uma pistola, e ele tirou e escondeu a pistola. Um deputado aqui do Brasil. Aqui do Brasil, que estava na comitiva. Né? E engraçado é que Fidel vem direto de Sierra Maestra, ele ficava lá na floresta, né? Veio para recebê-los, né? Como depois houve uma comitiva aqui com o José Agripini, que quem entrevistou, quem esteve lá, foi Cassiano na Rua da Câmara. E ele publicou no livro dele o encontro lá, porque era difícil o encontro com Fidel. Ele praticamente dormia cada noite num lugar diferente. Né? Cerejo, Murilo, jornalista potiguar,
saiu daqui bem cedo, aos 18 anos, mas ele nunca perdeu esse elo Não, com o pelo seu contrário. Estado, né? E ele apoiou homem muito. de uma fé profunda. Ele fez uma promessa que não disse a ninguém, eu não sei nem se Norma soube, a mulher dele, mas ele fez uma promessa que construiu a capela de Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte. Construiu, a capela Entregou foi com a inaugurada, chave fechada. entregou a chave fechada e foi além. Importou de Portugal a imagem porcelana portuguesa de Nossa Senhora de Fátima, para com isso fechar a sua promessa. Disse a mim que não pretendia dizer a ninguém o motivo da promessa. Alguém podia levantar, mas ele foi contaminado por um sagui, né? Passou 30 dias hospitalizado com hemorragia, mas ele não confirmava essas coisas, não. E ele era bem-humorado, né? Numa entrevista que ele dá a um memorial que foi feito pela Academia Brasileira de Letras, da entrevista, e você é conservador? Ele disse, eu sou conservador, veja bem, eu moro no mesmo apartamento há mais de 30 anos, eu tenho o meu motorista há 28 anos, eu tenho uma casa no litoral do Rio há 30 e tantos anos, e tenho a mesma mulher há 41. Aliás, dizem que esse é o item mais difícil, ele deu na entrevista. Cerejo, o que é que... E foi Norma a grande companheira dele, né? E Norma ainda está viva, né? Ainda está viva. Cerejo, qual o maior legado que Murilo Melo Filho deixa, eu digo, para esse jornalista de hoje? Aquilo que está em extinção, o grande repórter. Você não se iluda. Eu fui de Foca a editor-geral do Diário Natal, que hoje chamo de diretor de redação. Nada é mais forte, mais perfeito que o repórter. O repórter é quem dá a manchete. O editor tem todo o poder de decidir. Fica esperando que o repórter chegue e vê se ele traz uma manchete. O repórter é a grande figura. Eu acho que o grande legado de Murilo é que nunca foi nada a não ser repórter. Veja, ele nunca foi editor de manchete, do conselho editorial da manchete, não sei de que, nada. Ele era repórter. Não é à toa que ele foi 35 vezes à Europa, todas em missão jornalística. 28 vezes aos Estados Unidos. Entrevistou Kennedy. Assistiu Kennedy dizer a Bloch, a Adolfo Bloch, como vai, Mr. Bloch? Ou seja, ele era repórter. O grande legado de Murilo é ter sido repórter a vida inteira. E foi por isso que ele brilhou. Porque não se iluda, redator não brilha, cronista não brilha, ninguém brilha mais do que repórter. Repórter é o inesperado. O repórter é o único que dá o soco na boca do estômago. Que características tinha o repórter Murilo Melo Filho? A descoberta, o apuro, a busca. Ele ia em cima das cartas mais difíceis de se ter, da informação mais fechada, antecipando fatos. Olha que quando ele chega na Câmara, que mostra a carta, o presidente renunciou, e não tinha chegado ainda o ministro que ia comunicar a renúncia. Aí o que é que faz um deputado? É preciso ver se essa assinatura é autêntica. Ora, ele tinha uma cópia da carta da renúncia de Jânio Quadros. E sentiu de manhã cedo, que tinha estado numa cobertura, que ele estava mal-humorado. O fotógrafo de manchete ainda pediu para fazer uma foto, fez uma foto, ele em pé do lado do carro, mal-humoradíssimo, e Murilo, inclusive, anota. Fulano de tal, o fotógrafo, não sabia que ia fazer a última foto de Jânio Quadros como presidente. A queda de Jango ele acompanhou de perto, passo a passo. Ele foi quase que o confidente de Juscelino Kubitschek. Você veja, um homem que foi apoiado pela Manchete. Ele tinha um gabinete de trabalho na Manchete quando voltou do exílio. Ele ganha uma campanha para governador de Minas, ele ganha uma campanha para presidente do Brasil, ele revoluciona esse país construindo Brasília, incentivando a indústria de automóveis, e perde a campanha para a Academia Brasileira de Letras. O que é que teria dito um general ao presidente da Academia, que na época era Eustáquio de Ataíde? Olha o que ele disse. Nós não podemos aceitar que ele seja eleito. Ele vai fazer uma revolução desse país de novo. Temiam que a eleição dele se propagasse de tal maneira que terminasse sendo uma denúncia das injustiças que ele sofreu. Porque nada deprimiu mais JK do que a cassação dos direitos políticos. Era um homem triste numa Paris belíssima, né? E é isso que Murilo fica com ele alguns dias em Paris e informa isso para os seus eleitores, né? Um homem triste, tanto que ele diz, é bom vir a Paris com a passagem de volta. A coluna dele foi a coluna mais lida, você falou. Politicamente, na época, foi a mais bem informada.
bem diferente dos tempos atuais. Como é que seria, como é que você visualiza o Murilo Melo Filho nesse tempo de hoje, nesse tempo de imediatismo, de rede social, fake news, de tudo? Como é que seria o Murilo? Eu tenho mais de 40 anos de coluna diária. Interessantíssimo é que eu peguei todas as fases por conta disso. Hoje, você põe uma nota, por exemplo, 9 da manhã na coluna. Eu tenho que entregar a coluna até 3 da tarde. É o meu deadline. Eu ponho, digamos, 8 da manhã uma coluna. 8h05, estou exagerando, 8 e alguns segundos já saiu no blog. Eu derrubo a nota. Boto outra nota que consegui boa, acho que vai ser só minha. Segundos depois ou minutos depois, boto a coluna, jogo fora. Deleto, porque já saiu no outro blog. Enfim, não é fácil. Você veja bem, 24 horas, eu circulo a cada 24 horas. Olha que ele circulava naquela época a cada 8 dias, ou a cada 7 dias, para ser mais preciso, que é o número de uma semana. Ele conseguia segurar, muitas vezes, a primeira mão, porque ninguém era mais bem informado do que ele, a não ser alguns jornalistas na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, no Globo, no Jornal do Brasil. Mas como revista ele era imbatível, como colunista e coluna semanal. Até porque ele prospectava, ele fazia certas previsões. Ele era muito bem informado. Ele dizia quando o ministro ia cair. Ele sentia. Quando ninguém sabia quem vai ser o ministro tal, ele dava uma lista de 3. Às vezes dava um nome só e era aquele... Hoje ele não conseguiria. Hoje a solução para o colunista é o quê? É tentar interpretar os fatos. É a única saída. O jornalismo opinativo, mas não é um jornalismo opinativo como está acontecendo com esse maniqueísmo do bem contra o mal. Isso. Quem é o bem acha que o outro é o mal e quem é aquele mal acha que esse aqui fica e não produz. Não. Hoje você não pode dizer sou contra e ponto, sou a favor e ponto. Não. Você tem que dizer por que é contra e por que é a favor. Circunstanciar a opinião de tal maneira que ela chegue ao final, ao desfecho do texto, com o mínimo de plausibilidade. Para não ser um estapafúrdio, né? Agora, se você for bem informado, você pode construir uma análise, uma interpretação, um texto interpretativo antecipatório de certas coisas. Agora, isso é um risco. Você pode acertar e pode errar, né? Mas você tem que ter boas fontes. Eu acho que o jornalista está voltando às fontes. Eu, por exemplo, hoje, minha maior preocupação, eu não divulgo fonte na minha coluna. Eu nunca digo ouvi de fulano me telefonou. Tem dias que eu acho que o meu e-mail ele é mais rico e mais movimentado do que a coluna. Só que eu não posso publicar tudo que vem pelo e-mail, porque nem sempre eu tenho como provar aquelas coisas todas que estão lá, né? Mas é isso, já volta à fonte exclusiva, volta a cultivar a informação, a procurar, sentar, conversar, telefonar. É uma certa mão de obra. E para os jornais ficou fácil. Você trabalha em casa, não dá trabalho, não ocupa uma mesa, não ocupa o computador. Você trabalha em casa e remete a coluna num clique. Agora, é aquela história, como a guilhotina, né? Deu um clique, não tem saída. O dia seguinte é que você sabe se acertou ou não. E há várias coisas interessantes para quem faz coluna. Mas, enfim, eu gosto disso, né? Já marquei, eu queria deixar os 70 anos. E cheguei a prometer às minhas filhas, mas agora vieram aqui em casa Cassiano, aqui na biblioteca, Cassiano, Henrique Eduardo Alves, mas principalmente Flávio Azevedo, que é meu amigo pessoal, e eu gosto muito dele, e me convidou para a tribuna. Eu já tinha encerrado, já tinha pendurado as luvas no armador. Agora estou com 73, vou fazer 74 agora em abril, ando namorando com 75 anos. É uma idade bonita, né? É. Agora, quando eu deixei Mossoró, eu fiz uma coisa para dizer adeus, citando a música, né? Se aos 75 eu parar de escrever, vai ser só adeus. Cerejo, para a gente concluir, o que é que você falaria para o Murilo Melo Filho hoje? Eu acho que Murilo foi uma escola. Veja bem, ele sai daqui jovem, o pai dizendo, esse menino, o que é que está pensando, ser jornalista? E no Rio, em São Paulo, era uma coisa fantástica naquele momento, né? Poucos teriam. A vocação de Murilo era de tal ordem que ele trabalha aqui em algumas poucas coisas, mas vai sozinho, chega sozinho. Chega a se inscrever numa repartição para fazer um concurso público. Mas não conseguiu porque ele era um repórter. Ele sabia que era um repórter. E ele começa a aceitar as primeiras tarefas, né? Ganhando pouco, morando sozinho. Há um momento em que Carlos Lacerda quer marcar um encontro fora do catete, fora de tudo. Ele diz, mas não pode ser na sua casa, Murilo. Não pode. Eu moro com 2 tios num apartamento mínimo no Rio. Né? Ele enfrentou tudo isso, mas nunca abriu mão de ser repórter. Acho que esse é o grande legado. Se todos nós, se a juventude acreditasse na reportagem jornalística, na glória de ser repórter,
muitas vezes a glória anônima de ser repórter, jornalismo era outro. O que está havendo aí, eu me sinto alguns dias um homem sem profissão. Lembre-se que foi cassado a obrigatoriedade do diploma, né? Isso. Eu nunca defendo muito o diploma, embora eu tenha sido professor 32 anos, porque eu acho que ser jornalista tem que saber escrever, né? E eu dizia aos meus alunos, a gente ensina a técnica, mas ninguém ensina talento. Ninguém ensina o plus. É nato, né? A pessoa nato, já tem. Você tem que ter a percepção, né? Você tem que ter a percepção de todo, um certo feeling, um certo faro, sabe? De um cão perdigueiro que sente o cheiro da notícia, do fato, né? A dúvida, né? A claudicância da fonte, a incerteza que ela passa, né? Eu acho... Tem uma teoria de Edgar Morin muito interessante, que diz que a gente ou entrevista para compreender a pessoa, aquelas grandes entrevistas que não são contra, mas para retratar o mais íntimo possível do que você pensa, e você tem as entrevistas para espetacularização. É aquela entrevista que não informa nada. Eu encontrava com o Pelé no túnel. Pelé, tudo bem, você está bem, estou bem. Pronto. É a mesma coisa, mas é apenas um espetáculo. Né? Por exemplo, se eu passasse no transatlântico daquele por Roberto Carlos, eu ia perguntar por ele, e sua namorada nova quem é? Sabia que não ia adiantar nada, não ia melhorar nada. Mas quem sabe ele dizer, fulano é essa aqui, né? E eu daria um furo nacional. Olha aí. Cerejo, como manter viva esta memória de Murilo Melo Filho, levando-se em conta que muitos jovens não conheceram, não conhecem? Você está sendo muito exigente. Nós temos um nível de leitura cada dia mais baixo. Mais baixo. E a fruição, o gosto de ler, esse então está quase que desaparecido. Está, né? Muito difícil. Você vê o seguinte, o que é que está interferindo na qualidade do texto? A falta de repertório. Você não senta para escrever um texto bem recheado, você já não tem repertório. Você não leu sobre aquilo, você não conhece aquilo. Né? Então, às vezes eu fico brincando, eu não adivinho, eu já sei como vai acontecer. Né? E outra coisa muito interessante que está acontecendo na imprensa é que os veículos viraram a voz do dono, como era o slogan da RCA Victor. Né? Você já sabe quem vai dizer a quem, se é contra ou a favor. Você não precisa ligar o rádio todo dia, a televisão, você já sabe. Né? Já sabe o que quer ouvir, sabe qual canal você vai ligar. Isso aqui é contra Bolsonaro, isso aqui é a favor de Bolsonaro. O problema não está ser contra Bolsonaro nem a favor, é a sociedade que está no meio disso. Né? Ou seja, na hora em que você, por exemplo, tem um caso, o nosso presidente, ex-presidente, usava 100 anos de sigilo. Ora, sigilo contra a vida pública da sociedade, de pessoas que administram recursos públicos, você não pode fazer sigilo com isso. Vem Lula, promete na campanha acabar com isso. Há 2 anos que não acaba, inclusive mantendo em sigilo o que faz Janja. Os aviões públicos, gastando dinheiro do governo. Não pode, não tem segredo. Olha, uma coisa que é preciso deixar muito claro, e isso outro dia um editorial da Folha de São Paulo mostrou. A regra é não ter segredo. A não ser aquele realmente da segurança nacional, onde se compra o alimento do presidente, se o presidente vai viajar ou não vai, aquelas seguranças naturais. Agora, na hora que você faz segredo, na hora que o segredo vira regra, a sociedade onde é que fica? Né? A sociedade é soberana. Então você tem que dizer a ele, eu gastei tanto com tanto. Aí fica difícil, né? Eu acho que o jornalismo está vivendo uma crise muito grande, porque ele tem que sair da competição da velocidade. É fatal contra ele, não dá como. São 24 horas no ar, as redes sociais. Ele tem que ir para a opinião e a interpretação as mais consistentes possíveis, as mais bem elaboradas, as mais bem apuradas. Ou isso, ou o naufrágio. Ótimo, Cerejo, muito obrigada. Você falando aí, Lula, Bolsonaro, onde é que Murilo estaria no meio desse... Cobrindo o que tivesse de errado, tenho certeza absoluta. Porque ele era, sobretudo, o grande... Murilo optou para o brilho dele ser de repórter. Ele era amigo, frequentava a casa. Era amicíssimo de Carlos Castelo Branco, de generais, tudo. Mas o fato, não. O fato saía. A mesma coisa era o estilo de Carlos Castelo Branco. Né? Eu acho que ele não abria mão de ser repórter. Ele sabia que o veneno dele estava no repórter. Ele não podia fazer como aquela história da cobra, né? Que deixou a folha, o veneno na folha, foi tomar banho, quando voltou não encontrou mais. Ele jamais deixaria o veneno na folha. Ele seria sempre o grande repórter que foi. Olha aí. E com essa entrevista terminamos o nosso Viva Cascudo especial, Murilo Melo Filho. Esperamos, né, que toda a equipe da TV Câmara tenha contribuído para que você possa conhecer mais
sobre a história, sobre a vida, sobre o legado desse potiguar tão ilustre. Música